É Romeu, Verônica Ignez. e aperte minha mão aqui, dona Ignez. Quanto tempo você ficou na igreja sem obedecer à voz de Deus? 10 anos. 10 anos. Sim, senhor. E o que aconteceu nesses 10 anos, mesmo estando dentro da igreja? Acumulando derrota, bispo, porque eu era da igreja, mas eu não era da fé. Eu vinha todo domingo, toda quarta, segunda-feira também não faltava. E tempo foi passando e a vida só ia piorando. Mas eu culpava Deus. Eu não enxergava que a culpa era minha, que eu não fazia o que tinha que ser feito. Eu sabia, mas eu não queria ver. E aí com o tempo eu fui me enganando, porque a gente não aceita ficar tanto tempo na igreja e a vida só piorar. Então eu coloquei dentro de mim que eu tinha o Espírito Santo, porque 10 anos ficar vindo na frente toda hora que não recebeu o Espírito Santo ainda. Você se convenceu que você tinha o Espírito Santo. Pelo tempo de igreja, 10 anos. Já estou 10 anos na igreja, eu tenho o Espírito Santo. Sim, senhor. E vivia de aparência também. Como assim de aparência? Porque eu era corretor de imóvel, não vendia nada, e a gente tentava viver da forma que dava para mostrar para os outros que estava bem. Só que a gente tinha muita dívida, devia tudo, e a vida era uma desgraça. Aí, com o tempo de igreja, eu falava que eu era de Deus, eu falei, não, tive uma direção, e eu vou abrir uma empresa e Deus vai ser comigo. Foi a pior coisa que eu fiz, bicho. Porque sabia que não era de Deus. Essa empresa chegou a ter 50 funcionários. Quem via de fora, a gente estava arrebentando. Só que a gente pagava funcionário, fornecedor, e para nós não sobrava nada. A gente tinha inveja de funcionário nosso. Os seus funcionários tinham salário. Tinha. E a gente Você só empenhava tinha em pagar. dívida. Eu só tinha dívida. A gente atrasava tudo que tinha atrasava. Dava jeitinho para pagar a conta de água, de luz, e em cima da hora dava caixinha para o rapaz não cortar. Já tivemos luz e água cortada. Aí, bispo, a gente só pagava uma coisa na vida. A gente comprou um apartamento, porque a gente falou, quando a gente casar, a gente vai mudar para esse apartamento. A gente ficou 7 anos pagando, era a única conta que a gente pagava. Quando chegou a hora de casar, a gente perdeu esse apartamento e não sabia como. Perdeu o apartamento? Perdeu. A Tudo. única coisa que pagava. Tudo que vocês pagaram durante 7 anos foi embora. Não devolveram nada, perdemos tudo. Casou. Casamos, aí a empresa, logo quando a gente casou, ela veio a falir, de vez. Tudo dentro da igreja? Tudo. Aí a gente ficou com quase 1 milhão de dívida, ficamos com mais de 800 mil de dívida. Gente cobrando, teve funcionário que a gente não conseguiu pagar, eles chamavam a gente de safado, sem vergonha, mas a gente não pagou porque não tinha. A gente vendeu tudo que tinha dentro desse escritório para pagar a dívida, e mesmo assim não conseguiu pagar. A gente, como não tinha onde ficar, a gente primeiro, eu falei, eu sou de Deus, Deus vai dar um jeito. Fui para um flat, que é a única coisa que dá para entrar sem precisar dar uma entrada, nada. A gente ficou 3 meses nesse flat, não conseguiu pagar nenhuma. Deveu até o flat? Sim. Fomos despejados do flat. A proprietária do flat falou pra gente que bom era o garoto de programa que morava lá antes, porque ele pagava à vista e antecipado, pela profissão dele. O garoto de programa era o melhor cliente do que você, porque pagava à vista. Falou isso pra você, que supostamente era de Deus. Sim. E aí eu saí de lá e fui morar de favor na casa da minha avó, que acolheu. A senhora teve que acolher ele? Ele sempre morou comigo. Teve que levar ele para casa, para não ficar na rua. Depois aconteceu, eu levei também ela. Levou ela também? A gente foi despejado também do escritório. Uma humilhação. Até do escritório? Sim. Aí meus pais me emprestaram um cantinho no escritório deles para a gente trabalhar. O que sobrou, eu só consegui contratar um carroceiro. E o carroceiro chegou bêbado, eu e ela tivemos que ajudar ele a carregar a carroça. Jesus amado. Ainda chegou no final, choveu, e até esse restinho perdemos. Jesus. Sobrou nada. Nada. Aí, um mês depois, em casa eu percebi que ela começou a arrumar umas coisas, estava feliz, a gente percebeu que um outro estava feliz, já era esquisito. A gente também tinha problema no casamento, porque eu tinha vergonha dela. Eu não olhava mais para ela em casa, porque eu tinha vergonha de ter tirado ela da casa dos pais dela, ou de ter casado com ela e oferecer para ela essa vida que a gente vivia. Aí, num determinado dia, ela arrumando as coisas feliz em casa, eu achei esquisito, ela falou, surpresa, tô grávida. Ela achou que eu ia comemorar. Mas para mim foi a gota, bispo, porque eu virei para ela e falei, não aguento mais. Ela falou, não aguenta mais o quê? Eu falei, você sabe. Ela sabe o quê? Eu falei, a gente sempre viveu errado, a gente sempre viveu de aparência, a gente nunca foi de Deus, coisa nenhuma. Eu saí na hora, bispo, fui pro meu quarto, tranquei a porta, e eu fui verdadeiro com Deus pela primeira vez depois de 10 anos. Pela primeira vez, Sim, senhor. Depois de 10 anos, você tirou sua máscara diante de Deus. Arranquei a máscara, dobrei o joelho ali e fui sincero com Deus. Falei, Deus, eu não sou de Deus coisa nenhuma. Eu culpei o Senhor, eu culpei a igreja, eu culpei o bispo, eu culpei todo mundo. Mas a culpa eu sempre soube que foi minha. Falei, hoje vai mudar. Bispo, eu não sei nem
eu sabia, com 10 anos na igreja, eu conhecia a Fogueira Santa, conhecia o altar, o sacrifício, e eu sabia que o meu erro era ali também, no sacrifício. Eu falei, Deus, eu vou começar a sacrificar hoje, porque eu não tenho mais tempo para perder. Se eu continuar assim, não era a época de Fogueira Santa, de sacrifício, de nada, mas já comecei ali. Eu fiquei 3 meses antes de chegar à Fogueira Santa, para mim já era Fogueira Santa. A gente fez o nosso sacrifício, e dali em diante a nossa vida mudou, bispo. Eu fui muito rápido. Naquele momento parece que eu tirei um peso das minhas costas. 2, 3 meses depois eu recebi de verdade o Espírito Santo. De verdade. 2 meses depois. E aquilo me deu muita força, bispo. Antes eu não dormia à noite com medo de chegar o dia seguinte e ter mais problema. Aí eu comecei a não dormir mais à noite porque Deus começava a dar ideia, direção, e a gente não via a hora de chegar a hora de trabalhar. 6 meses depois desse ocorrido, bispo, minha vida era totalmente outra. O mesmo CNPJ que tinha falido, a gente já produzia 1,5 milhão por mês com a mesma empresa. 1,5 milhão? 1,5 milhão. 6 meses depois de colocar a cabeça junto com a cabeça de Deus. Sim, senhor. Não tinha mais dívida nenhuma, 6 meses depois. Já tinha comprado o carro, porque antes a gente tinha parcelado em 60 vezes e pagado uma. A gente já tinha um outro carro importado novo. A gente não teve lua de mel praticamente. A gente já tinha ido viajar para Paris, para Milão. Isso só 6 meses depois, bispo. Nossa vida já era outra. E o casamento? Melhorou. Nossa, 100%. Não tem nem comparação, né, bispo? Porque antes a gente não tinha intimidade, a gente vivia em casa, por causa dos problemas, a gente acabava brigando, discutindo um com o outro, não tinha paciência, e aí transformou tudo, entendeu? A gente agora realmente é um casal. E a senhora, viu tudo isso? Tudo isso. E hoje? Acompanhei tudo. Como é que estão? Tudo bem, graças a Deus. Não precisa mais ir correndo lá para ficar na casa da senhora. Agora eu que corro atrás. Tem o Espírito Santo. Sim. O mais importante. O mais importante de tudo. Está passando as imagens aí da casa, carro, que é importante, é o alívio, né? Aquilo que Deus promete que Ele dá. E, bispo, se o senhor permite rapidinho, o Espírito Santo é tudo de verdade. Porque isso tudo a gente passou porque não tinha Ele. Há 6 meses atrás, agora nesses últimos 6 meses, a gente, na fé, com o Espírito Santo, passou uma dificuldade muito maior do que a do início. Isso começou em janeiro. Quando chegou o mês de julho, mais de 70% das empresas do meu ramo já tinham fechado. Só sobrou um ou outro que estava capengando. E a minha também estava indo para o mesmo caminho. Todo mundo falando que era maluco, que eu tinha que dispensar funcionário, que tinha que fechar. Um inferno, bispo. Aí a gente falou, não, dessa vez eu sou de Deus e Deus vai ser comigo. Eu vou permanecer. Bispo, a gente chegou ao limite da situação para encurtar, até que continuei nos votos, continuei pegando firme, até que um dia eu cheguei no escritório, a minha funcionária da RH falou, olha, o senhor vai ter que pelo menos mandar metade dos funcionários embora, porque não vai ter como, a conta não está fechando, você não vai conseguir pagar eles de novo. Ali eu vi o diabo, bispo, falando comigo, falando, não vai dar. Eu falei, agora vai. Eu sei o Deus que é comigo. Eu virei para ela na hora e mandei ela triplicar o número de funcionários. Ela falou, você está maluco? Está brincando? Eu falei, não, é sério. Pode contratar o triplo e contrata de quem está mandando embora. Ela fez, achando que a gente era maluco. Isso foi o mês retrasado. Deus deu uma direção de lá para cá. Hoje só tem 4 empresas no ramo da gente que continuam trabalhando. E a minha, esse mês, antes eu produzia 2 milhões por mês. Esse mês a gente já está com 3 milhões hoje. Esse mês a previsão é fechar com 6. E isso é só o começo. Amém. Enquanto a sua cabeça for uma com a de Deus no altar, muito mais virá. E nunca esqueça que o principal é o Espírito Santo. Parabéns pela sua fé. Deus abençoe. Vó, arrebentou.